Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, aqui mais um vídeo do canal Raiz Tricolor. E você já viu que já comecei aqui o negócio, eu sou Gabriel Amaral, você tomou um susto, né? Foi uma surpresa. Exatamente, que piada bosta agora que eu vou fazer, mas enfim, porque esse vídeo é de surpresas positivas do Fluminense no ano de 2018. Lembrando que surpresa pode ser aquele jogador que você não esperava muita coisa e ele mandou muito bem, que você esperava mais ou menos ele mandou muito bem, ou que você não esperava nada e ele só mandou normal bem, enfim. Surpresa é aquilo que surpreendeu positivamente. A gente vai ter um vídeo aí mais pra frente falando da parte negativa do ano do Fluminense e aí vai ter uma surpresa negativamente. Mas enfim, antes de ir pro vídeo, só pra destacar, ó, quadro do Raiz Tricolor, ó, pra ver que começou o show do meu tricolor, loja do Raiz, o link tá aqui na descrição, você corre lá, compra o quadro, compra a camisa, usando o cupom Natal Raiz, você compra essa camisa aqui com desconto, corre lá e dá essa moral pro canal. Agora sim, vambora. Pra começar essa lista, né, lembrando sempre aqui, não é um ranking, não tô falando de primeira posição, segunda posição, são 5 jogadores, o top 5 de surpresas positivas. E a primeira delas que eu vou listar aqui foi uma que foi muito criticada quando chegou, que é Everaldo, o atacante que veio do São Bento, tava jogando a Série B, tinha se destacado, na verdade, na Série C com São Bento, ele tinha subido junto com o clube, tava jogando na Série B de 2018, o Fluminense já ali pós-Copa do Mundo, né, já tava iniciando os trabalhos pós-Copa do Mundo, trouxe o atacante. E aí, quando ele chegou, a crítica foi forte em cima não em cima do cara em si, mas em cima de quem tava contratando, dizendo que tava trazendo jogador de Série B. Olha o nível, eu já vi Rafael Sobis, e agora tô tendo que ver Everaldo, etc. Mas enfim, uma crítica pela crítica. Everaldo mandou muito bem, desde a época que chegou, já na estreia dele, antes dele ter sido apresentado. Ele faz a jogada, ele entrou contra o Sport, né, lá na Ilha do Retiro, ele faz a jogada, rola pro Matheus Alessandro tentar o chute pro gol, no rebote a rolada e Pedro faz de letra, enfim, ele faz a jogada inicial do gol. O Fluminense acertou em cheio porque ele vira titular depois, demorou até um tempo a virar titular, demorou um tempo a fazer gol, mas era um jogador muito produtivo. No final do ano, caiu um pouco de produção, como o lado esquerdo do Fluminense, que eu já falei isso aqui 200 vezes. Não foi uma queda de produção de Ayrton Lucas e Everaldo só. O Fluminense ficou previsível, Marcelo Oliveira não tinha jogadas e aí, consequentemente, marcavam a lateral esquerda e parecia que os dois estavam jogando mal, mas na verdade era falta de treinamento. Enfim, Everaldo vai ficar para 2019, é o que tudo indica, e o Fluminense ganha muito com isso. Mandou bem demais, me surpreendeu a torcida tricolor positivamente. Outro que chegou também ali meio que na parada da Copa, mas chegou lá no início da parada da Copa do Mundo, foi o zagueiro Digão. Uma surpresa positivíssima. Digão, que foi titular do Fluminense, foi revelado nas categorias de base do Fluminense, foi titular ali durante um bom tempo, com aquela zaga que tinha Agulha e Leandro Eusébio, ele era o reserva imediato, chegou a ser titular uma época. Sempre foi um zagueiro, assim, meio na média pra bom e etc, uma jovem revelação. Quando ele saiu do Fluminense, rodou lá fora e depois voltou pro Cruzeiro, todo mundo já imaginava que ele era um zagueiro maduro, tava bem, mas aí ele ficou no banco do Cruzeiro, quase não tinha sido utilizado em 2018, o que levou a ele ser emprestado. Na época ele até tinha a proposta do Vasco, mas ele que preferiu aceitar a proposta do Fluminense, a proposta de empréstimo. Jogou 6 meses no Fluminense, né, da parada da Copa até agora no final do ano, e foi, sem dúvidas, o melhor zagueiro do Fluminense, talvez um dos melhores defensores e melhores jogadores da equipe na temporada. Digão dominou não só na postura, né, de ser um zagueiro muito, como é que eu posso dizer, um zagueiro com moral, né, não é um zagueiro mais banana, etc. É um zagueiro com moral, um cara que é líder dentro do elenco e que jogou bola pra caramba, né? Não adianta ser só um zagueiro com líder, com moral, mas tem que jogar bola. Ele jogou muitas partidas muito bem, salvando o Fluminense em algumas até indo fazer gol, né, como foi contra o Defensor, contra o Deportivo Cuenca, enfim. Digão, uma surpresa muito boa pro Fluminense em 2018. Outra surpresa de 2018, mas aí a gente tem que puxar lá atrás, é de Ayrton Lucas, exatamente, né? Quem imaginava que Ayrton Lucas seria esse meteoro dessa temporada de 2018, como ele foi? A gente precisa lembrar que Ayrton Lucas veio da ABC pro Fluminense em 2016, foi emprestado ali em Madureira, voltou e etc, toda aquela complicação, não jogou quase nada em 2016, foi emprestado
emprestado ao Londrina. No Londrina, na Série B, no ano passado, mandou muito bem, jogou praticamente todas as partidas do Londrina na Série B e aí voltou de empréstimo pro Fluminense em 2018. O Fluminense até então não estava se preocupando tanto, ia ser o reserva ali, tinha emprestado Léo Pelé, Mascarenhas, etc. Ayrton Lucas era o reserva, porque tinha adquirido ali mais um período de empréstimo de Marlon, e Marlon seria o titular. Só que com o passar do tempo, Marlon não estava jogando tão bem no início do ano, Ayrton Lucas tomou a posição e não perdeu mais. Não só não perdeu, quando o Abel colocou ele no 3-5-2, ele se destacou pra caramba. Se tornou uma das peças mais importantes daquele esquema do Fluminense na primeira etapa ali, né, até o meio do ano, tanto que no jogo em que ele não atuou, né, nas partidas em que ele não atuou, como contra o Paraná, por exemplo, o Fluminense tinha muita dificuldade de criação. Já no segundo semestre ele continuou, mesmo com o Marcelo Oliveira, ele continuou sendo a melhor opção, vale destacar aqui a arrancada que ele dá naquele jogo da Sul-Americana contra o Deportivo Cuenca, né, lá na altitude, aquele lá foi o ápice, eu acho, dele no ano, só que chegando mais pro final do ano, assim como eu falei de Everaldo, Ayrton Lucas também caiu no mesmo problema da previsibilidade que Marcelo Oliveira criou para ele. Ele já tinha até uns problemas anteriores, que era um problema na marcação, por duas falhas dele, né, a gente acabou perdendo pontos importantes ali no Brasileiro, tanto o gol contra que ele fez contra o Cruzeiro, quanto a falha dele contra o São Paulo, né, quando ele não marca direito. Teve problema também no jogo de ida da semifinal contra o Atlético Paranaense, quando o Rony chega pelas costas dele e faz o gol, enfim. Teve problemas mais na marcação, mas sem dúvidas um lateral que surpreendeu muito o Fluminense, tanto que terminou o ano sendo a maior venda do Fluminense por 30 milhões de reais, foi pro Spartak Moscou. O Fluminense ficou com metade desse dinheiro. Ayrton Lucas, uma das maiores revelações e surpresas desse 2018. Mais um que a gente volta lá pro início do ano para poder relembrar um pouco e entender o quanto que ele foi surpreendente o 2018 dele é o volante Richard. A gente precisa lembrar aqui que Richard, no ano passado, não terminou nem como titular do Fluminense. Ele ficou muito marcado por ter chegado junto com o Robinho ali no meio do ano, ser um contrapeso de Robinho, né, porque era um jogador que veio do Atibaia, Robinho era a contratação principal e Richard veio só de contrapeso de empresário, etc, toda aquela coisa, mas em 2018 ele provou que não era só isso, não. Richard não só foi um jogador que marcou demais, e eu falei já várias vezes, quem me acompanha aqui no canal viu muito eu falando sobre a marcação, o poder de desarme dele ser absurdamente alto, como ele também consertou durante o ano o problema do passe dele. Ele tinha um passe muito ruim, que a galera acabava falando que ele só acertava passe tocando pra trás. Aí depois ele começou a melhorar os índices de passe certo dele, mas a galera continuava falando que ele só tocava pra trás. Quando ele chegou num nível que agora ele tava dando enfiada, lançamento, e não ficava com aquele recuo toda hora, acabaram as desculpas. Alguns ainda até ficam ainda com isso, só toca pra trás, mas não assiste jogo do Fluminense pra perceber que ele não faz mais passes bobos, né? Ele tem passes mais incisivos, terminou o ano jogando fino da bola, e aí vocês saibam de uma coisa. Agora, com a venda dele pro Corinthians, né, o Fluminense ficou com cerca de 4 milhões de reais da venda de Richard, você pode ter certeza de uma coisa, ele vai ser um dos jogadores mais comentados em 2019, sabe por quê? Porque ele marca muito e ele joga muito, não só de futebol, mas em quantidade também. Richard quase nunca é substituído. Só pra vocês terem ideia, ele foi titular durante a temporada inteira, passou 3 jogos no banco só pra Ayrton, e nos 3 ele substituiu e entrou no jogo. E o último jogo que ele foi titular e ele foi substituído, ou seja, que ele começou jogando e ele não jogou os 90 minutos, foi no dia 14 de maio, contra o Botafogo. Ele é um jogador que tem um físico muito bom também, e não me admirará se agora, no Corinthians, com 45 minutos de tempo de ESPN, Sport TV e Fox Sports por dia, ele vai ser cogitado durante o ano para ser convocado para a seleção brasileira. Não duvidem disso. E vai ter bola pra isso, né? Não pra ser titular da seleção, obviamente, mas pelo menos para ser cogitado, ele tem. Só falando isso aí antes de a gente passar pro último vídeo, pro último jogador aí. O último jogador, eu vou falar pouco dele porque ele realmente atuou pouco, mas é uma das surpresas positivas de 2018 também, é o goleiro reserva Rodolfo. Por mais que seja um jogador que você pense, mas quase não jogou, etc. Mas, meu amigo, que goleiro reserva, que passa o ano inteiro sendo reserva. Ele tinha jogado um jogo no estadual, agora eu não lembro, foi contra o Madureira, não lembro exatamente, mas foi um jogo que a gente ganhou até a partida. Imagina só, o goleiro que passou o ano inteiro sendo reserva, entra numa fogueira contra o Botafogo, faz uma defesa num pênalti ainda, e etc, e faz uma atuação daquela. Se pensar, cagado, o goleiro é bom só no pênalti, etc. Aí ele me pega o Santos, depois, quando o time é poupado, e faz uma partidaça absurda contra o Santos. Novamente, outras defesas difíceis. Então, Rodolfo, ele me surpreendeu positivamente. Eu não apostava muito nele, não, vou ser sincero. Quando o Fluminense contratou, eu fiquei pensando, podia ter deixado o Marcos Felipe de goleiro reserva. Mas, enfim, me surpreendeu e merece também o aplauso da torcida tricolor, porque surpreendeu no Fluminense em 2018.
Lindoso contra Rodolfo. Autoriza Voaden. É pênalti. Rodrigo Lindoso partiu, bateu o pênalti. Rodolfo pegou. Olha a sobra. Rodolfo defende o pênalti de Lindoso. E você, quer me surpreender em 2018 ainda? Compra uma camisa do Rádio Tricolor e me dá essa moral lá também. Um quadro, a outra camisa branca, enfim. Saudações tricolores. Se você discordou de alguma coisa que eu falei aqui, comenta aqui embaixo. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, é nóis.